Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 4, do verso 12 ao 14. 1 Pedro, capítulo 4, do verso 12 ao 14. Achou aí, Cláudio? 1 Pedro 4. Isso. Do verso 12 ao 14. Vamos fazer a nossa leitura. Diz assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Curva sua cabeça mais uma vez. Senhor Deus, que o Teu Espírito, Senhor, possa me usar e falar à Tua igreja. Edifique, ó Deus, a alma dos Teus servos e servas e a minha própria alma também. Nós confiamos na Tua graça e confiamos no Teu Espírito. Que a semente seja lançada e caia em boa terra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós sabemos que, por várias vezes aqui nessa carta, Pedro deixou claro que a igreja era uma igreja sofredora, né? As igrejas, né, que Pedro está escrevendo, essas igrejas que Pedro está enviando essa carta, são igrejas que estão passando pelo fogo. Ele deixou isso bem claro. Parece que aqui ele está sendo repetitivo, mas ele não está sendo repetitivo. Ele está ampliando um pouco mais o encorajamento e o conselho que ele tem a dar à igreja. Eu mencionei apenas um pouquinho a respeito de como eu terminei a mensagem passada, né? A respeito do que Pedro falou, que deu a entender que ele estava terminando a epístola dele, que é aqui no versículo 11. Parece que ele está terminando a epístola lá na parte C do verso 11, que ele diz assim, lá no finalzinho do verso 11, todas as coisas, ele diz assim, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. Agora, a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Normalmente, os apóstolos terminam as suas epístolas assim, entende? Glorificando, louvando a Deus, né? Com louvor, com ações de graça. Alguns com aquelas, né, ao finalzinho dizendo, graça e paz, né, a vocês, amém. Então vai e termina a epístola. Então é estranho, porque Pedro está escrevendo, e no finalzinho aqui do verso 11, ele diz exatamente aquilo que é normal aos apóstolos, né? Abençoar a igreja, engrandecer o nome de Jesus, e encerrar com amém. Então alguns estudiosos, assim, é como se Pedro estivesse encerrando a carta, mas houve um estalo, né, que fez ele continuar escrevendo para aprofundar o tema do sofrimento daquela igreja, para encorajar mais eles e para dar algumas notícias que nem todo cristão que sofre sabe, entende? Então é por isso que o tema da mensagem de hoje é sobre quem o Espírito Santo repousa. É algo importante para a gente tratar, né? Sobre quem o Espírito Santo repousa. O Espírito de Deus está sobre a vida de quem?
Então é importante a gente tratar sobre isso aqui e ver o que Pedro tem a dizer. Aí depois que ele finge que termina, mas não termina, ele entra, o verso 12 dizendo, amados. Aí onde ele vai? No sofrimento. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. A palavra aqui, não se surpreendam, né? O termo surpreender aqui, alguns dizem que é o seguinte, que significa, amados, não se irritem, ou não se abalem, ou não murmurem, entende? É mais ou menos isso, porque surpresa não é necessariamente, tomar aquele baque e se surpreender, é não ter algumas reações estranhas em meio ao sofrimento, a irritação, a murmuração, o abalo. Então aqui ele está encorajando a igreja, não se surpreendam, não murmurem, não se irritem, não se abalem de uma forma desordenada, com o fogo que surge entre vocês. Esse fogo está surgindo aonde? Entre a igreja. Se a gente fosse pegar só esse termo isolado aqui para pregar, em alguns lugares, né, o fogo que surge no meio da igreja, talvez a pregação iria para um outro caminho, né? O fogo que está no meio da igreja, né? São os aleluias, os glórias, né? O fervor, a dança. Mas aqui, quando ele fala de fogo, ele não está falando daquilo que alguns chamam de unção do Espírito. Ele está falando aqui do fogo, da provação, entende? Aquilo que realmente queima, mas não aquilo que queima e te faz chorar de alegria. Como aqueles homens no caminho de Emaús estavam conversando com Jesus, vocês lembram? E eles não sabiam que era Jesus. E depois que Jesus partiu o pão, eles reconheceram Jesus, vai e some da presença deles. Então eles começam a discutir entre eles e dizem assim, não estavam os nossos corações queimando enquanto ele falava? Então está queimando, é como se tivesse um fogo, mas esse fogo dos discípulos do caminho de Emaús é um fogo bom, é aquilo que vai pegando fogo dentro de você quando tu ouve a palavra de Deus sendo pregada. Só que quando Pedro se refere ao fogo, aqui não é desse tipo de fogo, é aquele fogo que te faz chorar, mas de tristeza, entende? É o fogo da provação, é o fogo do teste, é o fogo da prova. É o fogo que vai evidenciar se a sua fé é ou não verdadeira. É aquele fogo que vai vir arrebentando tudo e sobrando só a fé. Entende? Ele vai vir tirando tudo que não presta ele vai vir derrubando. Vai desmoronar tudo e o que vai ficar? A fé. Entende? Que é mais valiosa do que o ouro, ainda que refinado pelo fogo. Então é isso que Pedro está dizendo, não se surpreendam, amados, com o fogo que surge entre vocês, com o teste da fé, com aquela provação estranha que veio sobre você e você não entende. Por que você está passando por isso? Por que sua vida é assim? Se você é crente, se você é cristão, se você sempre adorou a Deus em sinceridade, e o fogo não está surgindo no mundo. O estranho é que Pedro diz que o fogo está entre a igreja, está no meio da igreja, está queimando a igreja, mas é a queimadura que machuca, que dói. É isso que o apóstolo está dizendo. E ele diz justamente isso, que esse fogo veio para os provar. O que significa isso? O que significa provar ou testar? É justamente aquilo que veio para mostrar se você é verdadeiro ou se você é falso. Entende? É justamente aquela coisa que surge no meio dos cristãos para ver quem realmente é de Cristo ou não. Você está entendendo? Isso é a prova. Todo aquele que confessa Jesus vai passar um dia pelo fogo, para saber se aquela confissão foi ou não fiel e verdadeira, para saber se realmente a espada da palavra do Senhor penetrou o coração ou não. Vocês lembram da parábola da semeadura, da semente? Uma semente caiu no meio do caminho, as aves vieram e levaram. Vocês lembram? A outra semente, que é a palavra de Deus sendo pregada, caiu no meio das pedras. O que aconteceu? Por não ter raiz, elas secaram, não é?
até teve uma reaçãozinha, mas secar. Teve aquelas sementes que caíram no meio dos espinhos. Não tinha força para crescer, porque os espinhos sufocavam as sementes. E teve também aquelas sementes que caíram em boa terra, que frutificaram, deram muitos frutos. Aí Jesus vai explicando, né? As sementes que as aves levaram é a palavra que caiu até em boa terra, mas Satanás veio e arrebatou a palavra. Talvez tentando, jogando as dúvidas, jogando as artimanhas dele. E ele levou, arrebatou a palavra, não penetrou. As que caíram nas pedras ali, alguns até receberam a palavra com alegria, mas porque não tinham raízes, eles acabaram morrendo, porque não tinha raiz, estava no meio das pedras. E aquela que caiu no meio dos espinhos são as coisas dessa vida. O amor, o mundo e tudo isso que sufocou a pessoa, sufocou a fé de um jeito que ela não conseguiu crescer. E aquela que caiu em boa terra são aqueles que receberam de verdade a palavra do Senhor. Então o teste da fé é para isso. Ele vai evidenciar quem realmente recebeu de fato a Cristo. Quem realmente tem Ele de verdade no coração. A função da aprovação é essa. É queimar, 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 ao ponto de mostrar para o mundo, para todos, e dizer, aqui é verdadeiro, aqui é falso. Então é isso que significa aprovação, o dia da aprovação. Tiago chega a dizer no capítulo 1 o seguinte, já Tiago, não Pedro, para que vocês tenham alegria, pelo fato de passarem por diversas provações, porque a provação produz a perseverança. Entende? Ela vai produzindo mais força. Entende? O fogo não vai te matando. Aquilo que alguns filósofos já diziam, né? Aquilo que não me mata me deixa mais forte. Para a nossa cultura é o que não mata, engorda. Mas isso foi dito por filósofos antigamente, né? Só que a gente vai refinando e acaba nisso. Aquilo que não me mata, engorda. Mas a ideia é que aquilo que não me destrói vai me fortalecendo. E a gente está passando pelo fogo, o fogo está ardendo, e diz assim, está ardendo há 5 anos, mas não morri. Espera aí. Eu acho que eu sou da verdade. Há 5 anos não me matou. Eu estou passando por isso há tanto tempo, e aí alguns pensam assim, já que eu estou passando por isso há tanto tempo, talvez eu não seja de Deus. Porque Deus não permitiria que um servo dele passasse por esse tipo de sofrimento tanto tempo assim. Mas aí alguns mais espertos pensam assim, peraí, mas se eu estou passando por isso tanto tempo e eu ainda não sucumbi, talvez Deus esteja comigo. O fogo não está sendo suficiente para me destruir. Então talvez seja o contrário. É evidência de que eu pertenço a Deus de verdade. E o fogo da aprovação não me destruiu. Há 5 anos, há 10 anos passando pela prova. E continuando, a perseverança ali existindo. Então cuidado, irmãos, não confunda. O fato de você estar passando por essa aprovação há muito tempo, não acha que você não é de Deus. Mas pense o contrário, porque você ainda permanece em Deus, depois de tanto tempo passando pela provação, ela não te destruiu ainda. Talvez essa seja a evidência de que realmente a sua fé é pura em Deus. Então é isso que é a aprovação. Ele diz, né, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, ou seja, não se surpreendam com o fogo que surge para provar vocês, como se algo estranho estivesse acontecendo. Eu tenho uma palavra para vocês aqui, em 1 Coríntios capítulo 10, olha o que Paulo fala sobre a tentação. Às vezes a gente, né, parece que os termos se confundem, né, estou sendo tentado, estou sendo provado, às vezes parece que dá no mesmo. Por mais que a gente consiga, num outro dia, se esforçar para tentar separar e mostrar o que é a aprovação e a tentação. Mas olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 10, no verso 9 em diante, vai aparecer aqui na frente. Presta atenção na palavra do Senhor. Paulo diz assim, não devemos pôr o Senhor
à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Eu vou repetir essa parte, presta atenção. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Olha o verso 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Grava isso também. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que possam suportar. Que palavra de Paulo aqui, né? Ele diz o seguinte aqui, que não veio tentação que não fosse humana. Não adianta vir com esse argumento, não, está vindo algo tão forte, como se eu fosse um anjo. Não, ele conhece a sua estrutura. Ele sabe que as tuas costas aguentam o que você está passando. Ele não vai deixar vir algo sobre você que você não consiga suportar. Paulo diz, Deus é fiel, e Ele garante que não vai vir além das tuas forças. Eu sei que às vezes confundem, né? Que às vezes a gente pensa assim, não, mas está além das minhas forças sim. Está além do que eu possa suportar. Mas a palavra de Deus está dizendo, não, é o que você aguenta. É o que você aguenta. Não vai vir sobre o ombro do seu irmãozinho em Cristo, que acabou de vir para a fé. Nem conhece muitas coisas direito. Não vai vir sobre os ombros dele aquilo que está sobre os seus, que anda com Deus há muito tempo, que tem mais firmeza. A pancada em você vai ser mais forte pela sua estrutura. O inimigo vai te atacar mais fortemente. Mas ele não vai permitir. E uma outra coisa aqui, importante que Paulo fala, é isso. Mas quando forem tentados, ele mesmo, ou seja, Deus, lhes providenciará um escape, para que possam suportar. Deus vai providenciar o escape no meio dos testes. Para quê? Para que você suporte. Lembra enquanto o povo de Israel passava pelo deserto? Parece difícil aquilo ali, não é? Quem suportaria aquele deserto? Parece sobre-humano aquilo ali. Anos. Pastor, cadê o escape do Senhor no deserto? Eu suspeito de uma coisa. A coluna, aquela nuvem durante o dia, que impedia que eles fossem queimados pelo sol do deserto. Aquilo ali era o quê? Era a mão de Deus dando escape. Eles estão no deserto, mas não vão cozinhar. O sol não vai torrar eles. E à noite, você sabe que no deserto faz um frio lascado à noite. Para não morrer de frio, está no meio do deserto. O escape que Deus providencia, uma coluna de fogo para aquecer o povo. Mas o povo continua onde? No deserto. E o que comer no deserto? Vem maná do céu, para que eles possam suportar o deserto. No teste, na provação, Deus providencia o maná, a nuvem para te proteger do sol durante o dia, escaldante, e a coluna de fogo para impedir que você morra congelando à noite. Esses são os escapes que Deus vai te dando em meio à prova. É por isso que em muitas provações a gente olha e diz assim, eu sobrevivi, mas a mão do Senhor esteve comigo. Em meio à tristeza, às vezes Deus vai proporcionando alegrias, até mesmo simples ao seu coração, e vai te dando mais força para suportar. Ou seja, às vezes uma palavra que veio numa hora propícia,
que você estava precisando, chegou aquela palavra, mas um escape do Senhor para a tua vida, um ombro amigo para te consolar num dia em que você não esperava, mais um escape, a mão do Senhor te sustentando, e assim vai, até o ponto de você dizer: até aqui me sustentou o Senhor. Esse é o escape no meio da provação. Não tem somente o fogo para te queimar, tem a mão do Senhor também te sustentando ali. Não tem como sobreviver ao fogo da provação sem a mão do Senhor. Então espera um pouco mais, caminha um pouco mais, espere o outro dia, espere a outra semana. Não pare, não desista, fique firme. Uma vez eu ouvi um conselho simples, irmãos, eu guardei. Não tem às vezes um conselho simples que vem, algumas pessoas descartam, né? Porque é simples, querem coisas mais sofisticadas, né? Um conselho simples que eu ouvi, sabe qual foi? Um passo de cada vez, tá? Gente, eu guardei. Eu nunca mais esqueci um conselho tão simples. Da pessoa olhar e dizer: ó, é um passo de cada vez. O passo de hoje já foi dado? Calma. Amanhã deu outro. Calma. É um dia após o outro. É um degrau a cada dia. Mas eu queria estar subindo 10 degraus. Calma, mas o Senhor quer que tu suba um. Porque tuas pernas já não são mais como antes. Mas é um de cada vez. Não é velocidade com que você chega lá, nos rios de água viva, mas é se você vai chegar ou não. E nesse teste, nessa aprovação, irmãos, para você ter perna para chegar, é um degrau de cada vez. Paciência, perseverança. Então Pedro está encorajando a igreja aqui. Não se surpreendam. Aí no verso 13 ele diz: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Pedro é ousado, né? No meio da provação ele diz o seguinte: não é para se surpreender, não é para se irritar, mas alegrem-se. Alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Parece loucura isso aqui, né? Repara uma coisa, Pedro não está dizendo assim: alegrem-se porque estão sofrendo. Não é isso. Não é alegria pelo sofrimento. Não é assim: que bom que está vindo sofrimento, eu me alegro com muito sofrimento. Não é isso que ele está ensinando. Ele está ensinando o seguinte: alegrem-se, porque o sofrimento de vocês confirma que vocês estão em Cristo. É aquela dor que surge porque você de fato ama e evidencia o seu amor. Entende? É quando aquele que não geme porque é indiferente, não ama. É quando aquele que geme e sente dor porque ama e permanece porque ama. E aqui é Cristo. É isso que ele está apelando. Alegrem-se, porque vocês estão participando de algo. E sabe o que é interessante aqui? Existem várias coisas boas que a igreja participa. Várias coisas boas. A mesa do Senhor, que é a ceia. A igreja participa da ceia do Senhor, não é? A igreja participa dos cultos. São coisas boas. A igreja participa de testemunhos incríveis que dão alegria. Testemunhos de cura, testemunhos de libertação, que a gente ouve entre os irmãos. Só que aqui tem uma outra coisa que a igreja participa, que é a dos sofrimentos de Cristo. Os servos de Jesus Cristo não são aqueles que dizem: eu só participo das curas, do coração queimando,
dos abraços e dos beijos de Jesus, os verdadeiros servos de Cristo também participam do seu sofrimento. Não tem como servir o crucificado sem ter a cruz. Não tem como servir a Jesus, que foi odiado pelo mundo, sem sofrer. É por isso que Pedro está dizendo, alegrem-se, porque é uma evidência de que você está caminhando com Cristo. Então aprenda isso, não é se alegrar porque está sofrendo, mas se alegrar porque eu estou passando e participando dos sofrimentos de Jesus. Pedro aqui, ele não fala da boca para fora. Tem uma passagem aqui, muito bonita, em Atos 5. É uma passagem que é boa de ler. Eu gosto de ler essa passagem também. Fiz questão de ler algumas vezes. É Atos 5, a gente vai ler a partir do verso 33. Mas o que estava acontecendo aqui? Os apóstolos estavam pregando o Evangelho e foram presos por isso, né? Eles foram presos por pregarem o Evangelho, mas a mão do Senhor foi com eles, libertou eles das prisões e tudo mais. Eles continuaram pregando o Evangelho e os homens desejaram matá-los por causa disso. Eles estavam passando pela perseguição. Olha o verso 33 aqui, olha o que diz, de Atos 5. Ouvindo isso, as coisas que Pedro dizia, tá? Eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse, israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram, e acharam e acabaram em nada. Olha para mim, Gamaliel interrompeu para que eles não fossem mortos, e disse assim, calma homens, existia um homem chamado Teudas, também que se levantou como tal, e muitos estavam seguindo ele, mas o que houve? Teudas morreu, e depois da morte dele, os seus discípulos acabaram em nada, e os judeus ouvindo aquilo ali, Gamaliel é coerente, realmente, ele morreu. Gamaliel vai dar um outro exemplo, porque era um homem sábio. Ele diz aqui no verso 37, depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Vocês entenderam o argumento de Gamaliel? Teudas morreu, o que aconteceu com os discípulos dele? Foram embora, acabaram em nada. Depois surgiu o tal do Judas, o Galileu. Judas era um nome comum, tá, gente? Então, são vários Judas aí. Judas, o Galileu, também surgiu, se rebelando. Os seguidores dele, depois da morte de Judas, também foram embora. Qual é o argumento aqui? Esse Jesus que eles estão pregando, aconteceu o que com ele? Também morreu. Não é isso? Só que tem uma diferença. Os apóstolos pregavam que ele ressuscitou ao terceiro dia. Gamaliel disse, se a atividade deles for de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Fazem 2000 anos e a mensagem está viva. Quem é Teudas? Quem é Judas? O Galileu? Nada. Quem é Gamaliel? Nada. Agora, o que é a mensagem que esses homens pregaram? É uma mensagem tão forte que está sendo pregada aqui, hoje. A mensagem de Pedro, de João, dos apóstolos que estavam sendo perseguidos aqui, a mensagem não morreu, ela continua viva. Passarão céus e terra, mas a minha palavra permanecerá.
Esse é o testemunho de Jesus Cristo. E o que aconteceu com eles? Olha o verso 40. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres, por terem sido considerados... Gente, olha aqui, presta atenção agora. Aqui parece loucura, tá? Isso aqui parece loucura. Por que eles se alegraram? Essa é a pergunta. Gente, aqui, se alegrar aqui é exultar mesmo em alegria. Até mesmo o sorriso sair do rosto, depois de açoites. Vocês sabiam disso? Se alegrar aqui é isso, é sorrir de alegria também, depois de ser açoitado. Por quê? Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Conseguiram entender? Humilhados por causa do nome. E eles se alegravam com isso. Eles se acharam, eles viram que eles se acharam dignos. É como se Deus estivesse ali testificando. Cristo está no meio deles. Gente, olha para mim que eu vou falar algo importante para vocês. Cristo está tão colado na igreja, tão colado. É como se, de fato, o corpo dele estivesse colado na igreja. As marcas dele estivessem, de fato, cravadas na igreja. Ao ponto dele parar Saulo de Tarso no caminho e dizer: Saulo, por que me persegue? Mas Saulo perseguia era a igreja. Entende? Então a marca de que aquela igreja era verdadeira era o sofrimento. Era a marca daquela igreja. É a marca que tinha Cristo. A igreja que o mundo abraça, que o mundo diz. Estranho uma coisa nos dias de hoje. Sabe uma coisa que eu desconfio? Que eu fico muito desconfiado? É quando a grande mídia hoje, que para mim é maligna, pega um pastor de várias denominações, da nossa não escapa, tem também uns, e tratam assim: esse homem aqui é coerente, esse sim é um pastor, ele é coerente, esse sim abraça as causas da minoria, as causas que a gente defende, esse sim tem que ser aplaudido. Eu desconfio, entende? Porque eu sei o propósito da mídia, eu sei que esses homens são inimigos da verdade, eles odeiam essa ideia de existir um rei do universo, porque se tem um rei do universo, ele é o legislador do universo, e ele é juiz do universo. Se ele é juiz, ele vai julgá-los, e a prática desses homens são práticas que serão condenadas naquele dia. Na verdade, as práticas não são condenadas, homens são condenados pelas práticas. Então eles odeiam essa ideia. Então raramente a mídia vai levar alguém, um pastor, que prega o juízo final, que prega a vinda de Jesus Cristo, que prega a condenação. Raramente a mídia vai levar e aplaudir esses homens. Agora, quando ela leva ou elogia uma igreja, aquela igreja sim é uma igreja de verdade, você vê a grande mídia falando isso, desconfie. Se aprofunde um pouco mais para ver o que aquele pastor defende, por que ele está sendo chamado. Aí uma vez eu vi um pastor em programas de televisão da grande mídia, e depois eu fiquei sabendo que ele fazia passeata junto dos gays, dos macumbeiros. É claro que ele vai ser aplaudido, porque é um pastor ecumênico, é um cara avançado para a mídia, a mente dele é avançada. Ah lá, ele une todas as religiões, ele une todos os pensamentos, ele não fica só naquilo, só Jesus é a verdade. Aí aplaudem esse pastor. Então desconfie, porque no tempo em que a gente vive, ser perseguido é ter o caráter de Cristo. É por isso que a gente precisa se alegrar.
Eu sei que é difícil, dói, o sofrimento dói. Dói. Mas eu sei que a mão do Senhor sustenta. E é evidência de que a gente está no caminho da verdade. Olha, o verso 13 continua. Para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Gente, tem recompensa. Grande recompensa. Ou seja, vocês vão se alegrar por participar dos sofrimentos, porque vocês vão exultar de alegria naquele grande dia. Escute uma coisa. Eu sei que tem gente, tem cristão, que está passando um momento tão difícil, aqui ele fala da prova, né? De entristecimento, de tristeza, que não consegue não consegue nem pensar em um dia sorrir novamente. Então até mesmo essa ideia de um dia Cristo voltar com a sua glória, até mesmo essa ideia na mente do cristão que está muito entristecido, às vezes essa ideia não faz brotar nenhuma alegria no coração dele aqui. Mas eu tenho algo a dizer. Não é anormal ou incomum a gente encontrar pessoas que dizem assim: meu aniversário está chegando, mas eu não quero nem bolo. Crente, eu não quero nem bolo. Eu estou desgostoso da vida, eu não quero ver nem meus amigos, eu não quero bolo, eu não quero festa, porque não tem uma alegria mais nessas coisas. Eu sou cristão, mas eu estou muito entristecido, é muita prova, não faz nada não para mim. Não é uma só pessoa, não, são várias. Só que o que acontece? Aí as pessoas vão lá, da família, fazem um bolo, mesmo contra a vontade da pessoa, fazem um bolo, come um salgadinho, bebe um refrigerante, alguém ora pela vida dessa pessoa, agradecendo a Deus pela vida dela, comem, conversam, se divertem. Quando acaba aquela festinha ali humilde, festa humilde, quando acaba, ali conversando no seio da família, diz assim: foi tão bom o dia de hoje, né? Graças a Deus, eu nem queria, mas foi tão bom. Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Sabe o que isso significa? Mesmo estando totalmente entristecido, você não é Deus para saber se amanhã você vai se alegrar ou não. Se amanhã você quer ou não um bolo, porque aquilo não vai te trazer alegria, não vai te fazer feliz. Você não é Deus para saber se aquilo vai te fazer bem ou não. Se um ato tão simples de um bolo, de uma oração, de estar em família no dia do aniversário, é capaz de fazer aquele entristecido que achava que não iria se alegrar no dia do aniversário, se alegre, quanto mais o grande dia do Senhor. Então não ouse pensar que aquele dia não é tão glorioso e tão poderoso para fazer a sua tristeza ser destruída e a alegria tomar o seu coração, cristão. Entende? Aquele dia ele é tão poderoso, a alegria, a tristeza é a ausência da alegria. Quando a glória de Cristo vier com ele, aquilo é a plena alegria, tomando os espaços da tristeza, não há lugar. A tristeza explode diante dele e vira plena alegria. Se você não pode julgar se um simples abraço vai te trazer ou não alegria no dia de hoje, quanto mais pensar que você não vai se alegrar nem no dia de Cristo. Não compare as coisas. É o dia da grande glória, onde até mesmo os cristãos que perderam a cabeça vão dizer naquele dia: glória a Deus, porque eu perdi a minha cabeça na guilhotina, porque hoje eu recebo um tamanho peso, um grande peso de glória, que aquela guilhotina parece uma cosquinha que me fizeram. A glória de Deus veio de uma tal maneira que agora eu não temo nenhum outro imperador, eu não temo mais nada. Até o pior sofrimento que eu tive na minha vida agora parece cócegas diante desse peso de glória que veio para inundar a minha alma e a minha vida. Ver o próprio Cristo vindo em glória, rasgando os céus, enxugando dos olhos toda lágrima. Alguns chegam até a pensar assim: será que o que vai acontecer? Eu sei que não está escrito sobre pecado aqui, eu só quero acrescentar. O que vai acontecer com o meu coração pecaminoso, que por vezes é orgulhoso?
Como vai ser aquele grande dia? O que vai acontecer? Será que Cristo realmente tem o poder de purificar o meu coração de todo pecado, irmãos? Talvez você se esqueceu quem Ele é. Com um assopro, Ele elimina todos os pecados do seu coração. Com um assopro. Vai tudo embora. Lembra que Ele criou o mundo com uma palavra. Ele tem um domínio de tudo. Caminhando para o final, eu já adianto a vocês que a gente ainda vai ler depois mais um texto bíblico para finalizar. Mas olha o verso 14 aqui, é o último verso. Diz assim: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Vocês prestaram atenção aqui? Tem certeza que vocês prestaram atenção nesse texto? Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Sobre quem o Espírito de Deus repousa? Sobre quem? Num tempo em que as pessoas diziam assim, aquele cara lá tem a unção. Olha a maneira como ele berra. Olha a maneira como ele sua. Olha a maneira como ele salta. Olha a igreja como salta na unção do Espírito. Olha as línguas que ele fala. Olha os dons que ele tem. Repara no que Pedro está dizendo. Ele está falando do crente que sofre por Cristo. Ele está falando do crente que está sobre ele o peso do teste, da prova. Que tem as costas desgastadas do açoite. Até mesmo espirituais, por causa de Cristo. Pedro está dizendo o seguinte, sobre esse, o Espírito da glória, o termo é forte, né, a expressão, né? O Espírito da glória, o Espírito Santo repousa sobre vocês. Quando ele fala repouso aqui, a ideia é de pairar, né? Como uma pomba paira, como um pássaro. Vocês lembram lá de Gênesis 1? E o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, não é isso? Ele pairava. Já é uma ideia como um pássaro, já em Gênesis 1. Aí Jesus, no batismo de Jesus, João viu o quê? O Espírito Santo em forma corpórea, descendo sobre o Cristo, é como se estivesse pairando sobre ele. E a boa notícia de Pedro aqui para os cristãos que estão passando por grandes provações, pelo fogo da provação, é esse Espírito, lá de Gênesis 1, isso é grandioso demais. Se o pobre cristão sofredor soubesse o peso que tem nisso aqui, ele iria conseguir se alegrar. O Espírito Santo que tanta gente diz ter, que já teve gente na história da igreja querendo comprar. Eu não estou falando de um anjo não, gente. Eu estou falando do Espírito da glória. É aquele Espírito que passa e todos os outros espíritos tremem diante dele. É o Espírito Santo de Deus, o mais precioso companheiro que a igreja tem. Aquilo que Jesus chamou de o outro consolador, divino, poderoso, glorioso. Pedro está dizendo, vocês são felizes, ou bem-aventurados, pois o Espírito da glória repousa sobre vocês. Eu sei que a gente não é grande coisa, irmãos. A gente é vaso de barro, por isso que a gente racha. Mas o Espírito da glória repousa sobre nós. Pastor, mas não tem nenhuma manifestação corpórea minha. Não estou dançando como Miriam. Não estou falando naquelas línguas de Atos 2. Cadê o Espírito?
estou passando pela prova. Eu estou no fogo, pastor. Cadê o Espírito que eu nem sinto? Não se trata de sentir, irmãos. Não se trata de sentir. Se trata de ter. E a palavra de Deus garante que o Espírito repousa sobre o cristão que sofre por Cristo. Cada insulto, cada sofrimento, cada provação, cada atentado do maligno contra a sua vida é evidência de que o Espírito Santo está com você. E um teólogo disse uma vez: por que será que tanta gente diz assim? Por que a igreja sofredora cresce? Por que a igreja sofredora continua crescendo? Por que os missionários têm testemunhados que a igreja, quanto mais é amassada, mais cresce? Por quê? E alguns teólogos apontam para esse texto. Porque o Espírito Criador de Gênesis 1 repousa sobre eles. E aonde o Espírito Criador repousa, a obra não morre. A criação não para. A igreja vive. Isso é consolador para a gente. Eu quero terminar lendo o próprio texto de Pedro, que é no capítulo 1. Capítulo 1, a partir do verso 6. A própria epístola. Diz assim: nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo o tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Agora aqui, meus irmãos, é uma das partes mais bonitas de toda a epístola de Pedro. É essa do verso 8 em diante. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. Prestaram atenção? Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Passando pelo fogo, mas amando Cristo que não vê, mas conhece. Pedro testemunhou que a igreja amava a Cristo. E aqui está a última palavra do sermão. A gente não se reúne aqui porque a gente é religioso apenas. A gente se reúne aqui porque a gente ama uma pessoa. Grava isso. A gente ama uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Você não se converteu para ter tudo o que quer. Você se converteu e depois da sua conversão você passou a amar alguém. Você passou a amar a Deus. Você passou a amar a Cristo. E isso faz você permanecer. Porque o amor não acaba. O fogo não destrói. Talvez você esteja aqui e a mensagem não fez muito sentido para você. Mas guarde a mensagem. Porque amanhã você possa estar passando. Porque amanhã você pode estar passando pelo fogo. Então você vai ter sustento. E aqueles que estão aqui e passaram e estão passando pelo fogo, entende o que eu estou dizendo. Que a gente ame mais Jesus Cristo. Porque quanto mais a gente ama, mais firme a gente fica nele. O amor não acaba. Eu sei que vocês o amam e creem nele e esperam nele. Creiam em Cristo e espere a vinda dele, porque essa palavra é fiel. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele nunca mentiu e ele disse que vai voltar.
Quero orar por você.